Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 43 do Saída de Emergência. Eu sou o Maurício Santos e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Quando falamos em ações sociais, normalmente relacionamos ao terceiro setor, como ONGs e institutos. Certamente você não pensa nas grandes empresas nessa reflexão. Porém, a nova economia que vem sendo debatida atualmente, os principais pontos abordados como novas métricas de sucesso são ligados à sustentabilidade, meio ambiente e impacto social. Movimentos que acreditam que essas ações podem alavancar a economia, promover a diversidade e gerar uma transformação na sociedade. E é com grande honra que eu recebo hoje, para falar sobre esse assunto, dois colegas de Copastur, o Vitor e o Edson, que nos trouxe a grande surpresa de ter a sua esposa também, que faz o trabalho junto com você, parceiros aqui de cabine, que vai falar sobre esse assunto importantíssimo nesse momento. Luta social, projetos e ações de impacto na nossa sociedade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos. Estou aqui com minha esposa, Elizabeth, nossa grande Beth, e nos auxilia nesse projeto. É um prazer estar com vocês aí, um ótimo dia a todos. Bom dia a todos, eu sou a Beth, a esposa do Edson, e é isso aí, vamos que vamos, né? Bom dia, Maurício, bom dia, Edson, bom dia, Beth. Meu nome é Vitor, eu sou consultor de viagens no Rio de Janeiro, atuo também como voluntário no projeto Ação da Amizade, grande parceiro nosso, né? E para mim é um orgulho gigantesco participar desse momento, né, onde a gente vai compartilhar um pouco da nossa cultura interna, daquilo que a gente faz dentro da empresa, também um pouco fora, e a partir disso trazer esse impacto aí para os nossos ouvintes. Muito legal, obrigado pessoal pela presença, né, e assim, já inicio falando que é um assunto importantíssimo pelo momento que a gente vive, né, e como esse tipo de ação, esse tipo de trabalho social veio com uma força muito grande, né, para levar aí um pouco de afeto, um pouco de atenção para essas pessoas que precisam. E hoje, assim, é muito gratificante para mim ter, assim, dois colegas de Copastur, né, e a gente poder falar sobre um assunto de dentro da nossa empresa, né? Então, eu me vejo com um privilégio enorme de ter vocês aqui hoje e da gente poder trabalhar esse tipo de assunto. Então, para a gente já inserir, né, todo mundo se colocar nessa conversa com a gente, eu vou pedir para você, o Edson e a Beth, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, né, sobre as ações sociais e como isso impacta na vida de vocês e no entorno aí. Bom, pessoal, vou começar falando assim de como iniciou esse projeto. Hoje, assim, um simples projeto, eu costumo dizer dessa forma, né, junto aqui da minha família, muito simples, porém a gente faz com bastante amor, com o coração bem aberto, e a gente batizou, vamos dizer assim, com o nome Amor ao Próximo, né? Simples projeto, e ele iniciou com um simples convite de uma amiga, onde ela precisava fazer a entrega, né, de algumas marmitas para alguns moradores de rua, e ela não tinha como levar. Então, na pandemia mesmo, onde, mais ou menos, se eu não me engano, no mês de maio, onde a gente estava, né, no auge mesmo da pandemia, né, todo mundo mesmo dentro de casa, todo mundo retraído, e a gente recebeu o convite para poder levar essa amiga para a entrega dessas marmitas. E assim, a gente tinha um grande desejo de fazer esse tipo de projeto, mas a gente não imaginava como dar início nisso. Então, esse convite aí foi o pontapé inicial para a gente poder prosseguir com isso, e ela foi com a gente aí durante 3, 4 vezes, mais ou menos, a gente acompanhou ela, e chegou o tempo que ela falou, olha, eu não consigo mais, e eu estou entregando tudo que eu tenho aqui para vocês dar continuidade. E aí foi uma grande surpresa para a gente, porque onde a gente não imaginava como iniciar esse projeto,
como iniciar essa ação, ela veio como uma luva, assim, para a gente, e a gente prosseguiu com esse projeto e estamos, graças a Deus, até o presente momento. Várias pessoas, amigos, familiares participaram, muitos participam até hoje. Hoje a Copastur está bem presente, né, os colaboradores Copastur muito presente nessas ações, nos auxiliando, e graças a Deus a gente continua fazendo esse projeto, e graças a Deus, assim, estamos indo, e começou nesse formato. Nós não sabíamos como iniciar, mas através de um convite aí, a gente conseguiu prosseguir com esse projeto, iniciar e prosseguir. Graças a Deus, ele vem acontecendo, e onde a gente vê que, assim, muitas necessidades a gente vê nas ruas, muito descaso, né, muitas pessoas não dão a atenção, porém, muitas pessoas se sensibilizam e, de alguma forma, também eles querem participar. De alguma forma, eles também iniciaram como a gente. Então, assim, tem pessoas que falam, poxa, eu quero auxiliar, mas eu não sei como a gente também não sabia, e através de um simples convite, a gente começou esse projeto. Então, assim, eu acredito que, através de um simples convite que me foi feito para poder participar de um meeting dentro da Copastur, numa pandemia aí, vários colaboradores também se sensibilizaram e, assim, entraram nesse quadro de, assim, poxa, eu gostaria de fazer, mas eu não sei como. Então, eles se enquadraram da mesma forma em que eu e minha esposa nos enquadramos também, através de um simples convite aí, né, que a gente recebeu para participar de um meeting. O pessoal também se sensibilizou e hoje participa, assim, muitos de coração aberto, outros, a gente, claro, entende, todo mundo tem a sua dificuldade, né, financeira, espiritual, vamos dizer assim, sentimental, então, muitas das vezes, ainda não se encontrou em relação a isso, mas a gente acredita que as pessoas, dentro de si, ela tem essa sensibilidade, né, no geral, ao próximo, porém, às vezes, ainda não surgiu a oportunidade de efetuar e fazer tal ação, né? Começar, né, e se inserir nesse meio. Muito, muito interessante esse tipo de depoimento, e da gente também entender que como o bem também viraliza, né, como algumas pessoas só precisam de um convite ali, de um incentivo, e falar, ó, vem, vamos criar essa rede, né, e aproveitando já também, eu peço para você, Beth, falar um pouco como que é a rotina desse trabalho, né, desse projeto de vocês. Imagino que, assim, a gente que vê por fora esse tipo de ação, o pessoal fala, ai, que lindo, que maravilha, que trabalho lindo, mas a gente sabe que dá trabalho, tem que correr, tem que organizar tudo bonitinho, porque a gente faz de coração e quer que seja bem feito, né, como se fosse para nossa própria família. Então, fala um pouco como que é essa rotina, como que é o trabalho de vocês. Sensacional, maravilhoso. Eu falar disso é como se eu estivesse falando da minha própria família, né, do meu esposo, dos meus 2 filhos. Eu costumo dizer que eles são meus filhos, minhas filhas. Embora a gente tenha o quadro de bastante idosos, né, que estão na rua, pais de família, mas eu abraço eles como se cada um deles fosse meus filhos, porque o amor, a dedicação que a gente recebe ao entregar as marmitas é simplesmente sensacional. A recompensa que eles dão para nós, então vale muito a pena o trabalho, o esforço, a sujeira, isso a gente acaba tirando de letra, porque só o fato de você levar algo, né, para fazer o bem, sem olhar a quem, simplesmente sensacional. Então, não tem muitas palavras. As palavras corretas é essa, é maravilhoso, é sensacional, é top demais. E, assim, não pretendo parar tão cedo. Enquanto Deus estiver dando saúde, força, colaboradores, né, para nos ajudar nos alimentos, e nós vamos continuar e vamos para frente, arregaçar as mangas e trabalhar, entendeu? Porque é como eu costumo dizer, trabalhar recebendo em valor é muito bom, é maravilhoso, mas trabalhar recebendo carinho do ser humano
é mais gratificante ainda, porque você sabe que você está ajudando alguém que está necessitando, entendeu? Então, assim, não tem como explicar, é só você fazendo, indo, vendo, que nem uma das do que eu mais esperava, que eu achava que eu não iria ter, assim, a sensibilidade, né, de ir para a rua, né, e entregar, eu achava que eu não teria força para isso. O meu foco seria ficar dentro de casa, cozinhar, preparar os alimentos no carinho, no amor, na dedicação, mas eu não teria a força, a garra de ir lá até a rua, ver, entregar, mas não. Junta tudo, junta o útil, o agradável e se transforma maravilhoso, porque o sorriso deles não tem, você esquece o cansaço, você esquece que você começou a trabalhar 7 da manhã, parou às 7 da noite e ainda vai para a rua, vamos fazer, e vamos fazer tudo perfeito, vamos fazer com carinho, quando a gente recebe um amigo, uma família dentro da nossa casa, a gente põe o melhor, né? A gente quer receber eles no melhor, quer dar o conforto, quer dar o mais gostoso que a gente tem, e é dessa forma que eu faço com amor, eu quero levar com amor para eles, eu quero dar do bom e do melhor para eles. Eu me renego a cozinhar sem ter amor. É que nem eu costumo dizer, gente, muitas pessoas nos abordam, como que eu posso ajudar? Eu não tenho condições, eu falo, gente, as condições é o amor, tudo começa pelo amor. Se você colocar o amor, você não precisa de muita coisa, porque quando você tem o amor dentro do seu coração, flui as coisas, entendeu? Acontece. Às vezes pode demorar, mas você tem que acreditar que o amor, ele vence todas as barreiras. E é isso que me faz, entendeu? E é o que eu costumo dizer para as pessoas. Você não precisa me dar uma compra de R$1.000, que até mesmo em uma noite que eu vou sair para entregar as marmitas, nós vamos fazer, não é uma compra de R$1.000. É uma cebola, se você me chegar na porta da minha casa e falar, Beth, eu não tenho muito, mas o que eu posso te ajudar é uma cebola, te ajuda. Poxa, é de coração? É com amor? Então, pronto, não precisa, juntou o meu amor que vai fazer mais o seu que doou, a gente vai fluir completamente top, entendeu? Não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que pague, porque o amor se você não compra, né? O amor você dá, você distribui de graça, né? E quando é um amor comprado, ele não dura. Ele E não tem. essas pessoas na rua também, elas sentem isso, né? Às vezes o que não falta é assim, alguém que vai dar um dinheiro, dar alguma coisa, mas às vezes elas querem um abraço, né? Às vezes elas querem ser ouvidas, às vezes elas querem se Exatamente. sentir humanas, alguém que enxergue elas como um semelhante, né? Então a gente enxerga nessa nossa sociedade como essas pessoas são invisíveis, né? Aos olhos das pessoas é claro, se você já não enxerga aquilo, né? Se você tira aquilo do seu mundo, você jamais vai criar um tipo de sentimento, né? Um tipo de afeto Seja para para quem essas for, pessoas. entendeu? E é o que eu costumo dizer para os meus filhos. Eu falo, e esses dias a gente questionou bastante, eu até questionei com eles, eu falei, fiz uma pergunta, né? Que eu queria ver até onde o amor que eles têm, que a gente, né, como pai e mãe, passou para eles, e eu fiz uma pergunta para os dois, porque a gente tem um filho de 23 anos e o outro de 15, e eu fiz uma pergunta simples, e falei para eles assim, se vocês entrarem no McDonald's, e vocês estão com muita vontade de comer um lanche, mas junta a vontade e a fome, e de repente vocês olham para o lado da porta de fora do restaurante, né, do McDonald's, e ali está um morador de rua, querendo um lanche. Você compraria o seu lanche e você tem um único dinheiro, que R$30 custa um lanche, 20, 25, e você tem R$25, é o único dinheiro que você tem. Então, você juntou o merrequinha, né? R$25, que é o único dinheiro que você tem para comer, a sua fome. Você compraria o lanche, sentaria, comeria e dividiria, tipo, vou comer, vou saciar um pouquinho a minha fome, o que sobrar, eu vou dar para aquela...
ou você simplesmente compraria, passaria por cima da sua fome, da sua vontade e doaria o seu lanche? Eles olharam, pararam, pensaram. Falei, eu quero uma resposta sincera. Se a gente tem uma casa para voltar e sabendo que vai ter comida, eu doaria. Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque geralmente, quando você sai em rua, você vê muitos moradores de rua, eles recebendo o que sobrou. E isso é muito triste, porque primeiro você se saciou, para depois pensar no próximo. Exato. Então, será que alguém teria coragem realmente de vou deixar a mim e vou servir o próximo que realmente está necessitando? É uma posição de empatia muito, né, muito elevada, né? É uma reflexão que é admirável mesmo a gente ver, né, conseguir trabalhar isso nas crianças, né, principalmente, né, nas pessoas. Exatamente. E esse amor você acaba adquirindo quando você, é o que você falou, de criança, entendeu? Então, assim, se o seu pai, a sua mãe, um adulto passar isso por uma criança, você pode ter certeza que o futuro dele vai ser brilhante. Porque o amor, ele move tudo, entendeu? Então, assim, a empatia do amor, ela é maravilhosa. E muitos falam que tem, mas na hora de agir e pôr em prática, são muitos poucos que você vê, entendeu? Então, é o ponto, né? O ponto chave de você também não querer esse amor só para ti, né? Só para você, de você também conseguir enxergar ele num ponto de dividir com outras pessoas, né? De você querer para o seu próximo o que você quer para você mesmo. Acho que isso é muito admirável. E trazendo também para nossa conversa, né? Eu acho que para a gente saber um pouco, Vitor, sobre os seus projetos aí, sobre as ações que você participa, né? E também, cara, falar para a gente que história é essa, né, de comitê de sustentabilidade dentro de uma empresa, né, uma empresa corporativa que tem um comitê que apoia esse tipo de ação. Conta pra gente como que é. Bom, então, para mim é um privilégio imenso. Eu lembro que em 2019, quando eu entrei para a Copa Sul em maio, antes de você ir para a entrevista, você estuda um pouco da empresa, e quando eu vi sobre o Comitê de Sustentabilidade, eu já participava de alguns projetos sociais antes mesmo da Copa Tour, eu fiquei muito empolgado, né? A Copa Tour, dentro do agenciamento corporativo, é aí a maior empresa, né, hoje no mercado, e isso, de certa forma, assim, já me empolgava o suficiente, mas quando eu vi a oportunidade de levar esse desafio do voluntariado, né, esse exercício do voluntariado para dentro da empresa, né, dando ali essa conexão, né, entre os projetos que eu fazia com os projetos que já estavam ali já acontecendo, eu fiquei muito empolgado. Durante a entrevista, eu comentei com o Marcelo sobre, né, esse meu trabalho voluntário, e isso, de certa forma, acredito também que tenha contribuído muito, né, para a contratação. E a partir do momento que, de fato, eu entrei e vi que não era algo que era feito apenas por uma tendência de mercado, mas sim algo que realmente pessoas dentro da empresa faziam isso por amor, isso me ganhou ainda mais, sabe? Então, isso ajudou muito no processo de integração. E fazer parte do squad social, né, que é o squad que eu participo, só explicando um pouco, a gente é dividido em três squads: squad social, squad ambiental e squad econômico, né? E eu lidero o squad social junto com a Thaís Freitas, né? Estou aqui representando o grupo de 10 pessoas, e para mim é motivo de muito orgulho e um privilégio muito grande, porque assim, eu durante muito tempo tive uma crise, né? Eu sou formado em turismo, e eu tinha, às vezes, a partir do momento que eu fui para esse caminho do voluntariado, eu tinha um pouco desse questionamento, tipo, poxa, será que eu escolhi o curso certo? Será que não faria mais sentido eu ter feito psicologia ou serviço social? Só que, assim, eu gosto muito de turismo. Só que eu queria, dentro da minha prática de trabalho, também, né, estar ali de maneira contínua impactando a comunidade. E só dentro da Copa Estuca eu consegui, de fato, unir esses dois universos, né? E para mim é um grande privilégio, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa, de fato, pensar de maneira sustentável, não por tendência, mas
por uma questão mesmo de mudança de cultura, no geral. Durante a pandemia, eu fiz alguns estudos, houve um aumento de 8,8 milhões de pessoas, né, afetadas ali pela fome. Já havia um número de pessoas muito grande, né, mesmo antes da pandemia, mas a pandemia veio para, de fato, aumentar esse abismo social. Então, assim, muitas pessoas em situação de insegurança alimentar, estima-se de 55%. Então, por mais que a gente não venha atender a toda a demanda da sociedade, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E até a partir disso surgiu a ideia do Dia do Quilo, que foi um projeto que nasceu em 2021, onde a gente desafia para que cada colaborador traga 1 quilo de alimento todo dia 20. E só para vocês terem uma noção do impacto, hoje a gente tem mais ou menos 430 colaboradores na Copastu. Se a gente consegue que todo mundo doe 1 quilo de alimento no período de um ano, a gente tem um valor superior a 5 toneladas de alimento em 12 meses. Então, assim, é esse tipo de proposta que a gente traz, né? Trazendo um pouco também do Código Ambiental, a gente incentiva pessoas a reterem o lacre e a tampa plástica do lixo para que a gente reduza, né, a quantidade de resíduos descartados indevidamente de maneira improvisada, desleixada, enfim. Aí toca um pouco na parte de política pública, né, para que a gente consiga reverter em cadeiras de rodas ou então em tratamento de animais abandonados, seja uma castração ou mesmo uma ração. Então, assim, em tudo a gente busca mostrar para as pessoas de maneira muito pedagógica que é possível fazer, trazer esse impacto, fazer algo diferente, trazer impacto positivo de fato para a comunidade. E trazendo um pouco também do squad econômico, a gente acabou viabilizando o Bazar Solidário para que pessoas pudessem pegar itens em bom estado para que todo esse valor revertido pudesse ser, de certa forma, distribuído para pessoas que estão precisando de ONGs parceiras, de projetos parceiros. Então, assim, dá para fazer, né? Então, assim, se você pega hoje a Copastu, né, com 430 colaboradores, uma empresa de médio porte, se a gente consegue influenciar nossos clientes, nossos fornecedores, para que todos consigam, de alguma forma, iniciar algum projeto, a gente consegue fazer a diferença, sabe? Pode parecer pouco, mas, assim, tem uma frase da Madre Teresa que eu gosto muito, e eu acho que reflete muito isso, é que, por muitas vezes, a gente sente que aquilo que fazemos é uma gota, né, no oceano, mas o mar seria muito menor que se faltasse essa gota. Então, assim, por mais que pareça pouco, a gente precisa sempre ter essa consciência de que a gente tem muitos privilégios, que a gente, de fato, a gente tem real essa oportunidade de ajudar o outro, e a gente precisa, né, de contribuir com essa viralização do amor, né? A Beth falou isso muito bem. A gente vive num tempo de muito ódio, de muito julgamento, e a gente precisa ajudar o outro sem fazer esse tipo de juízo de valores, que tipo, se a pessoa está na rua é porque a história dela aconteceu isso e aquilo, e não. A gente vive numa realidade onde muita gente trabalha muito para sobreviver. E muitas pessoas perderam o trabalho durante a pandemia. Então, assim, a nossa função como cidadão, de fato, a gente chegar e promover essa dignidade, restabelecer esse básico, né? De fato, trabalhar para que haja, de fato, essa reestruturação, essa restauração do bem-estar social comum. E é nisso que eu acredito. Olha, muito, muito legal ver todo esse trabalho, né, que a Copastor faz, como ela consegue mobilizar, né, toda essa rede e criar esse tipo de ação. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é como isso beneficia todas as partes, né, envolvidas. Desde a parte do voluntário, que é o cara que vai lá, ele vai ter o primeiro contato com a atividade, ele vai ganhar uma experiência sobre aquilo que ele está fazendo, e também num ponto muito interessante que você comentou, que como isso talvez pode ser um decisor ali na hora de escolher uma vaga, um currículo, uma pessoa, né? Quando o entrevistador vai perguntar sobre o que você faz no tempo extra, sobre como que é as suas atividades na vida, eu acredito muito que esse tipo de trabalho social, esse tipo de envolvimento com essas causas, claro, elas
tem um desenvolvimento pessoal para quem faz, mas também ela traz, né, um brilho para quem vem conhecer e para quem conhece alguém envolvido nesse tipo de atividade. Então, acho que fica aí também, né, uma dica, né, para quem procura aí ter um primeiro contato com isso e também de enxergar como isso pode impactar na sua rotina, né? Não, sem dúvidas. E assim, o fato de você não fazer de uma maneira onde a empresa apenas patrocine, mas que você viabilize essa relação do colaborador com a pessoa que está precisando, onde o colaborador vai saber o nome da pessoa, a história da pessoa, isso acaba quebrando essa cultura meritocrática, né? E você começa a entender que, na verdade, não está ali a pessoa que deixou de estudar, deixou de trabalhar. Muito pelo contrário, você encontra uma realidade muito dura na rua e você enxergar gente como gente é o princípio básico, né? Você realmente enxergar pessoas como pessoas e a partir disso você realmente se doar, né? Ao invés de julgar, você realmente amar as pessoas e a partir disso você expande a sua consciência como ser humano. E com certeza isso mexe muito mais com você do que você realmente vai acabar impactando na vida do outro. Sempre eu digo que, em todas as vezes que eu fui para a rua, eu fui em algum asilo, alguma instituição de crianças, onde eu fui no intuito de levar amor para aquelas pessoas, eu recebi muito mais. Porque é nesses tipos de exercícios que você percebe o quanto você é privilegiado, o quanto às vezes a gente reclama muito de coisas que, assim, tá tudo bem, sabe? E o quanto a gente tem sobrando, de fato, o quanto a gente tem condições reais de chegar a impactar na vida de uma pessoa. Muitas das vezes a pessoa tem aquela mística de que você precisa ser um super-herói para ajudar alguém. Mas, na verdade, tudo é muito colaborativo, né? Se cada um faz a sua parte, a gente consegue melhorar muito a realidade da outra pessoa. E, muitas das vezes, não são apenas coisas. Na verdade, na minoria das vezes, o que a pessoa mais precisa, de fato, é de uma conversa, é de um abraço, é desse acolhimento, né? Claro que é importante você suprir a pessoa na necessidade básica dela, mas usar isso como uma ponte, usar isso como uma conexão, né? É realmente você ajudar pessoas sem abrir mão dessa parte relacional. Isso que, de fato, faz com que a pessoa que está sendo ali assistida de alguma forma marque a sua vida e você também marca a vida da pessoa, mas muito mais a sua vida acaba sendo marcada, porque realmente são realidades muito duras que fogem totalmente da nossa noção daquilo que é ruim. Eu estava até recentemente indo para a caminhada da consciência negra, que aconteceu através do Comitê de Diversidade. Eu conversei com um rapaz do Uber, e ele comentou comigo que ele é assistente social, e tinha uma criança que ela nunca usava o banheiro da escola, e ela fazia as necessidades no corredor. E muita gente julgando, enfim, querendo advertir a criança, e ele, como assistente social, ele foi entender o que aconteceu, e foi visitar a família da criança, e a família não tinha banheiro em casa. A família usava o quintal como banheiro. Então, assim, parece... Muitas das vezes a gente cai nesse erro do julgamento, de não entender, achar que é uma malcriação, mas tem muita coisa que para a gente é básica, que passa batido, que a gente não percebe o valor no nosso dia a dia, que para muita gente é privilégio. Então, a gente precisa realmente enxergar a gente como gente, entender quais são as dores do outro, e a partir dessa percepção da necessidade do outro, a gente realmente começar a estruturar, né, formas de alcançar pessoas. A gente não vai conseguir alcançar todo mundo, infelizmente, mas se a gente conseguir viralizar esse amor para que nossos clientes e fornecedores façam o mesmo, certamente a gente vai conseguir impactar cada vez mais e mais, e a nossa ideia é justamente essa. E aí, sim, concordo plenamente com você, Vitor, e também trago uma luz para esse ponto, né, de como isso traz também um benefício para as empresas, né, para dentro das empresas. Por exemplo, hoje a gente tem aqui 3 funcionários que são de 3 departamentos distintos que dificilmente teriam uma oportunidade de falar sobre esse assunto, ou de ter essa interação, essa conexão, como você disse, né, então com uma oportunidade de trabalhar com um comitê social, com outro tipo de comitê, são oportunidades que a empresa acaba criando de criar essa relação entre os funcionários, de integrar, de criar conexões, e que a partir delas, né, podem se surgir convites, né, assim como o Edson disse muito bem, que como
eles iniciaram o trabalho deles dessa forma. Então foi um tipo de ação interna que teve uma reação, enfim, acabou criando ali um organismo que levou, né, essa viralização do bem, né, como a gente está trazendo. E eu acho interessante, já trazendo por esse assunto, para o Edson, com a experiência que ele tem, se ele já tinha visto isso antes, ou se ele tem algum exemplo, enfim, de empresas que fazem isso, mas para a gente talvez dar uma luz aqui de como isso pode criar benefícios, né, para toda a rede envolvida. Então, não vai ser só ali, claro, o patrocínio, não vai ser só a ação pontual, mas vai ser uma rede de benefícios que às vezes a gente não enxerga todos eles, mas que está realmente criando ali um valor, né, que não seja, enfim, especificamente econômico, mas um valor de desenvolvimento social e também de desenvolvimento profissional dos seus colaboradores que estão inseridos, né, nesse tipo de atividade. Então, trazendo aí para esse campo, né, para esse lado desse tipo de reflexão, como que você acredita, Edson, que a gente pode influenciar, né, outras empresas, outras pessoas, ou até trazer um cliente nosso para participar desse tipo de ação? Como que a gente talvez consegue fazer esse mesmo convite que você recebeu um dia, que colocou você nesse mundo, né, nesse caminho social? Como que a gente pode talvez convidar outras pessoas, né, tornar mais atrativo esse tipo de trabalho? Eu acredito que esse podcast, ele já é mais que um pontapé inicial para esticar esse convite a diversas pessoas, porque a gente tem acesso aí a várias redes sociais, e após a divulgação desse podcast, com certeza, eu vou viralizar ele nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn, e para que isso venha assim, sabe, da mesma forma que chegou para mim, ele chegar para várias pessoas, para muitas pessoas, e pode acontecer de chegar para muitas pessoas, mas dessas muitas pessoas, poucas pessoas aderir, né, a esse tipo de projeto, a esse tipo de ação. E aí eu acredito que ela entra dentro do que o Vitor mencionou, né? Poxa, um pingo no oceano, cara, não faz diferença, entendeu? Mas numa época de seca, eu costumo dizer que, assim, é melhor pingar do que secar, entendeu? Então, assim, se numa divulgação que a gente fizer aí na nossa rede social, sabe, no LinkedIn, onde ali tem várias pessoas, vários gestores, várias empresas, vários clientes, entendeu? Se dentro de uma empresa, uma pessoa, um pingo, vamos dizer assim, aderir a esse tipo de ação, poxa, cara, já é um pontapé para que as empresas em si, internamente, venha se voltar, digamos que esse pingo traga uma ideia nesse sentido, nesse mesmo sentido que hoje acontece dentro da Copa Astur. Cara, hoje nós estamos aí em 3 pessoas, vamos dizer assim, que estão ali atuando num projeto social como esse, entendeu? Simples, mas estão ali atuando. Então, ou seja, eu até disse numa outra entrevista que, por mais que eu não tiver nenhum tipo de auxílio, chegue um tempo em que esse auxílio de colaboradores, ele venha a parar, cara, nem que eu tenha que tirar do meu para que eu leve uma marmita na rua, nem que seja uma vez por mês ou uma vez por semana, eu vou continuar fazendo isso. Por quê? Porque é uma ação que ela está dentro do nosso coração, dentro da minha família aqui, que a gente não consegue mais se desvencilhar dele, entendeu? Então, assim, a gente se apegou a isso, e por mais que a gente não tenha nenhum tipo de auxílio, a gente vai continuar fazendo. Porém, a gente vê que, assim, esse tipo de bate-papo, esse tipo de divulgação, ele desperta nas pessoas aquilo que despertou em nós aqui, entendeu? Porque a gente tinha essa condição de fazer, e hoje, dentro da Copa Astur, cara, quantas pessoas não tinham esse desejo, sabe? E quantas pessoas não participaram do meeting, sabe, participaram lá do talk show, quando houver a divulgação desse podcast, cara, praticamente a Copa Astur em peso
vai participar, entendeu? E eles vão divulgar. Então, assim, ele entra dentro do que o Vitor mencionou ali, sabe? Uma pessoa, às vezes, de cada empresa vai levar isso internamente, porque todas as empresas a gente vê que tem ali um tipo de comitê que trata, né, de algumas diversidades, de algumas situações. Então, acredito muito que assim esse tipo de divulgação ele vai sim trazer um bom resultado e várias outras empresas vão participar de ações nesse mesmo sentido e vai fazer diferença aí, impactando socialmente várias vidas, várias pessoas, porque através do amor que muitas pessoas têm, e esse tipo de ação vai abrir os olhos para que muitos julgamentos que às vezes até ontem a gente tinha, a partir de uma certa ação a gente não vai ter mais, porque assim, é aquilo, muitas das vezes a gente passa na rua e a gente vê aquela situação, a gente fala, poxa, mas por que está nessa situação? Mas aí chega um tempo que não, a gente acaba percebendo que não cabe a nós falar poxa, mas por que está naquela situação? Às vezes a gente mesmo cai em si, poxa, o que eu falei lá atrás não foi bacana, então, mas hoje eu vejo já de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, a gente percebe que há uma mudança na humanidade, porque, assim, dentro de cada pessoa tem um coração, sabe? E tem a parte, né, que chega a amolecer e a entender o próximo, porque o amor é isso, né? O amor é você olhar para o próximo e, às vezes, nem olhar para você mesmo, né? Então, é você olhar para o próximo e quando você acaba olhando numa certa forma, você vai entender que aquele julgamento que você fez lá atrás, poxa, e você mesmo acaba pedindo perdão, você fala, poxa, me perdoa, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, porque, olha, eu não tinha um certo entendimento. Então, eu acredito muito que, assim, esse tipo de divulgação, ele é essencial para que venha impactar as vidas e venha também dentro de várias empresas e corporações, isso venha se aflorar, se amadurecer e crescer, para que possa, dia após dia, esse tipo de ação crescer no meio da humanidade, entendeu? Não, muito legal, Edson, e muito bem observado, né? Você tocou num ponto muito delicado, que é esse de tá tudo bem você mudar de opinião. E como o Vitor mencionou, colocou muito bem, com certeza se você for lá pessoalmente e ter a sua própria experiência sobre aquilo que está acontecendo, você vai ter uma reflexão diferente, uma reflexão mais ampla sobre o assunto. E dentro disso, né, eu também tenho meu trabalho social aqui, enfim, durante a pandemia a gente teve bastante desafio pela frente, e um dos problemas que a gente encontrou, né, no caminho, que eu digo que a gente se relacionou muito com as pessoas e ouviu esse tipo de comentário, é quando as pessoas entendem que esse lance da divulgação é que você está querendo expor algumas pessoas, que você está querendo expor aquilo que você está fazendo, né? Vai daquela linha de pensamento de que o que se dá com a direita não se mostra com a esquerda, enfim. E como a gente não, de certa forma também a gente tem uma responsabilidade de comprovar para as pessoas que estão ajudando a gente que aquele serviço está realmente acontecendo. Né? Então, é um ponto das pessoas entenderem que não, a gente não está divulgando isso para ter algum benefício próprio, para alimentar o nosso ego, não. A gente não está querendo fazer isso, a gente está divulgando sim, para atrair novas pessoas que querem fazer esse tipo de atividade, para falar aqui, ó, vem, se junte a nós, que nós precisamos sim de você, né? Nós somos porque somos todos nós, entendeu? Então, esse a nossa intenção, é levar esse tipo de informação à frente para viralizar o bem nesse sentido de, ó, outras pessoas também podem fazer, se junte-se aqui a nós, né? Então, acho que foi muito bem colocado nesse tipo de pensamento e é bom a gente deixar bem separado, né, essas linhas de pensamento. E, claro, esse tipo de pessoa, né, que gosta de fazer comentários ali, gosta de diminuir o trabalho dos outros, a gente sabe que sempre vai ter pela frente, mas que, né, a nossa luz aí que ilumina tanto que a gente nem acaba nem vendo elas, né? E trazendo também agora um questionamento mais para a parte assim do Vitor, que tem essa experiência de dentro do comitê, né, de conseguir assim já engajar de uma ação específica, né? Então eu queria
pedir assim, Vitor, para você colocar um pouco de como que é essa experiência, né? Assim, de você assim por dentro do comitê, vocês trabalham um tipo de ação, vocês levantam esse tipo de conversa, ou já vem de um problema que vocês identificaram? Como que surgem aí, né? Essas iniciativas por parte do comitê social? Então, a gente tem um grupo, né, de pessoas que são do Squad Social, onde nós nos reunimos geralmente de 15 em 15 dias, né, para a gente, dependendo da época do ano, a gente começa a elaborar o calendário, né, por exemplo, esse mês agora a gente elabora já o calendário do próximo ano, claro que sempre com datas flexíveis, porque tem demandas que surgem, ainda mais nesse, né, viés social, emergenciais. Então, por exemplo, nesse ano agora de 2021, a gente tinha feito a ação de inverno, né? Mas logo depois, algumas semanas depois, surgiu uma informação de que haveria uma frente fria que traria um recorde de temperatura negativa no Sudeste, na região Sul, não sei se vocês lembram disso. E a gente fez uma segunda ação, onde a gente começou a divulgar algumas instituições e também arrecadar, né, agasalhos e também via Pix, para que a gente pudesse trazer esse impacto. Então, assim, a gente vê do grupo aquilo que o grupo sente como uma maior necessidade, né? Até porque faz todo sentido a gente começar a agir a partir daquilo que dói na gente, né? Então, a gente entendeu que 2021 seria um ano que a gente precisava focar muito na população em situação de rua e famílias carentes. Então, a gente tem famílias cadastradas, nós temos aqui toda a prestação de contas, tudo muito bem feito, muito bem estruturado, para que a gente consiga, de fato, gerar esse impacto, né? A outra ação que a gente pretende retomar no próximo ano, até como a gente já tem toda a equipe vacinada, a gente pretende voltar às doações de sangue, né? O percentual de brasileiros doando sangue é equivalente a 2%, é muito pouco. São 16 a cada 1.000 habitantes, se eu não me engano, né, segundo a última pesquisa. E a gente sempre fomenta, a gente sempre, já era sempre vamos dizer, tipo, uma tradição da Copa Estilo fazer isso, mas a gente precisa retomar, porque, de fato, é uma necessidade de saúde pública que a gente precisa, né, cada um chegar e fazer a sua parte. Eu, por meios próprios, acabei doando sangue esse ano algumas vezes, é um ato seguro. Então, assim, a gente está sempre atento, né? O importante é sempre estar atento às necessidades da comunidade, né? A gente não pode fazer a partir daquilo que seja mais fácil e conveniente para a gente. A gente precisa primeiro entender o que a nossa comunidade, nosso território pede e, a partir disso, suprir aquilo. A gente tem muito interesse em fazer muitos projetos, mas a gente acaba vendo numa questão de uma ordem de necessidade, de urgência, né? Por exemplo, não adianta eu fazer um projeto na parte cultural e educacional para uma comunidade se que todo mundo está com fome. Ninguém consegue fazer nada com fome, ninguém consegue estudar com fome, ninguém consegue pensar com fome. Então, primeiro a gente atende a parte da necessidade básica para, a partir do segundo momento, a gente conseguir atender a outros pontos que também são muito importantes, né? Então, nosso grupo está sempre atento, né? A gente está muito atento também aos colaboradores que já fazem algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente fez essa parceria com a Ação da Amizade, mas em São Paulo a gente fez parceria com o Edson, que é de dentro, é da casa, e a gente já conhece esse trabalho dele. E isso até mesmo para que a gente incentive para que outros colaboradores façam o mesmo, sabe? Que não seja, de repente, preparando marmitas e entregando, mas que seja de uma outra forma, da forma que for melhor para a pessoa. Mas, assim, a gente quer dar visibilidade para trabalhos como você mesmo, Maurício, faz, ou como o Edson faz, para que outras pessoas, né, da nossa equipe que tenham um coração nisso, também façam, e saibam que nós da Copa Sul estamos dispostos a apoiá-los, entendeu? Então, não é uma jornada solitária, é uma jornada que a gente pretende, de fato, fortalecer de uma maneira muito colaborativa.
Sim, sim, e aí você falou muito bem, né? E também não precisa ser uma jornada solitária da Copastur, né? Como a gente pode trazer, né, assim, outras empresas, fornecedores, clientes também para participar desse tipo de ação, né? E também como o mercado está se mobilizando, né, para dar à luz a esse tipo de diferencial, né? Certificações que exigem já esse tipo de envolvimento das empresas, né, atuando nessas áreas sociais. Então, futuramente, acho que talvez isso possa até ser um indicador aí, né, de concorrência entre as empresas, né, para dar uma palavra final ali. Só trazendo um recorte interessante, você comentou sobre esse impacto, eu acho que no Brasil isso é muito recente ainda, mas a partir de leituras que eu fiz continentes, acabou surgindo por volta dos anos 90, né? E só para uma informação muito interessante, existe um índice chamado SP500, que é equivalente ao Ibovespa americano, onde 85% das empresas possuem algum tipo de relatório com algum tipo de ação voltado ao ESG, que é a sigla que representa, de fato, todo esse trabalho de sustentabilidade, né? Seja no meio social, ambiental e de governança. Então, assim, é muito mais do que uma tendência, de fato, como a forma como as pessoas estão consumindo, estão escolhendo seus fornecedores, o mercado está se adaptando. E muito provavelmente daqui a um tempo, pode ser que até pessoas que, de repente, empresas que não venham a aderir a esse tipo de tendência do mercado, venham a sofrer algum tipo de sanção, seja dos próprios consumidores, seja, enfim, do comércio exterior, enfim, falando sobre, né, empresas globais. Então, assim, é muito importante, sim, porque a gente está num momento onde a virada é necessária, porque o meio ambiente está muito degradado, toda essa parte de direitos humanos está muito afetada, então a gente precisa, de fato, voltar o nosso olhar para isso, não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente precisa, de fato, fazer isso para que haja futuro. Senão, nem futuro vai existir. A gente está, só para você ter uma noção, eu tive acesso a um estudo muito interessante do Greenpeace recentemente, onde a Amazônia ela foi desmatada esse ano no índice de 21,97%, o maior índice da história, desde 2006, se eu não me engano. Foi, acho que, quando começou a ser medido isso, e a Amazônia está próxima de um ponto de não retorno, onde todo esse ecossistema não vai ser capaz de gerar chuva para se autossustentar. E isso afeta na vida animal, né, na fauna. A característica da floresta acaba mudando. Então, assim, a gente precisa mudar para ontem, entendeu? É algo que realmente a gente precisa mudar porque é uma necessidade global. Até um ponto que eu tenho pensado muito e refletido, compartilhado com amigos, a gente está aí com essa nova variante, né, da Covid. E a gente vê que a África ela não teve a cobertura de vacina como deveria. Segundo a pesquisa que eu fiz, 6% do continente africano foi vacinado. E, enquanto isso, você via alguns países vacinando em larga escala e fazendo sorteios de carro para quem se vacinasse. Então, olha a desigualdade social. Então, assim, a gente não pode fingir que a gente é uma coisa só, que do lado não precisa de nenhum tipo de cobertura. A gente precisa, de fato, agir como uma casa, como uma única casa, onde todo mundo está junto, e se tem uma telha, né, na cozinha, mas não tem uma telha no quarto, todo mundo sofre. Então, a gente precisa, de fato, pensar de uma maneira muito coletiva e colaborativa, senão não vai dar certo, não vai ter futuro, nossos filhos, netos, bisnetos não vão sofrer de absolutamente nada. Exatamente, exatamente. Muito, muito bem na sua fala, Vitor. A gente entender que quando não tem fora, né? Não vai jogar uma coisa fora, não tem fora, né? Nosso planeta é esse e se acabar esse, não vai ter outro, né? Então, e também já ficou claro, né? Como que uma coisa que acontece lá no outro continente vai impactar aqui daqui uma semana. Então é um mundo só que a gente está vivendo, né? A gente tentar trazer esse espírito, né, de comunhão entre as pessoas, né, de se reconhecerem como semelhantes, e isso vem muito do que a gente estava falando no início, né, com a Beth, né, e até trago para esse assunto novamente, de perguntar assim, mais uma vez, né, trazendo essa fala da Beth, como que a gente faz para conseguir
levar isso a outras pessoas, né? Para tocar ali aquele outro coraçãozinho e fazer ele, a partir daquele momento, também ter a consciência, né? Porque, como você falou muito bem, uma pessoa que é consciente, ela também vai se preocupar com todo o entorno ali do redor dela. Ela não vai consumir da empresa que não tem responsabilidade, ou que está maltratando os animais, ou que está desmatando. Então, isso com o ponto de informação que a gente tem hoje, né, dessa rapidez, a gente consegue ficar sabendo muito rápido. Né, e agora a gente também precisa, né, no meu ponto de vista, descobrir, né, levantar esse tipo de conversa para saber como que a gente usa essa comunicação, essa força total para fazer o lado contrário da coisa. Bem, né, a gente, como você falou, Vitor, a gente está já nessa volta que daqui a pouco não vai ter mais retorno. Então, pera, vamos parar aí, né, calma, vamos parar, vamos ver onde que estava dando errado e vamos começar aqui remar no lado contrário. Né? E aí eu trago para você, Beth, essa grande pergunta, essa responsabilidade de como que a gente, né, como que a gente consegue ali tocar no coração de outra pessoa ali, né, enfim, que não seja, né, se ela não se conecta com a atividade que você faz, que ela busque outra, enfim, mas como a gente consegue tentar despertar nas pessoas, né, essa sementinha do voluntariado, né? Como que a gente faz isso? É bem complicado, né? É uma bomba, né? Mas vamos lá, vamos tentar, né? A gente, que nem nós, costumamos divulgar, né? Geralmente, sempre quando a gente se reúne, vamos fazer a marmita, como nós não somos uma ONG, então acaba sendo até um pouquinho mais complicado, porque somos só nós 4. Eu, o Edson, o Gabriel e o Guilherme. Então, somos só 4 para poder fazer, divulgar. E é aquilo que pesa. Por quê? Porque quando você fala de amor, o amor você já tem dentro de você. Então, quando você vai divulgar, você vai falar para as pessoas, tipo, não é bem um abordo, né? Você vai conversar, vai expor o que você faz, né? Que você tem uma ação, né? E muitas pessoas, quando ela já tem o amor, já fica mais fácil, a sementinha já está plantada lá. Então, não tem como você falar, eu plantei a sementinha e aquela, sabe, e ela veio. Não, porque a semente ela já está plantada, que é a semente do amor. Mas quando você pega pessoas que têm a cabeça fechada, que olha, ela tem mais o ego de julgar do que de aceitar, ajudar, vamos tapar os olhos e não me interessa por que aquela pessoa está naquela situação. O meu foco é ajudar, é levar, entendeu? Porque o julgamento, a gente já deixa para tantas pessoas, principalmente pessoas que já têm condições financeiras, que é de uma tal forma o descaso que eles fazem, né, para esse tipo de pessoa, que é muito triste. Eu passo em consulta na Santa Casa, eu vou na Santa Casa por volta de 2 a 3 vezes por semana, e ali tem muitos moradores de rua. E, às vezes, muitas das vezes, eu saio do farol, quando a gente para, o carro para no farol, isso é por volta de 6h30, 7 horas da manhã. É chocante você ver o ser humano. Ali, então, você vê muitas pessoas dormindo ali ainda na calçada, e você vê o povo indo trabalhar, e o povo passa e finge que não... É como se fosse um pau, uma madeira que está ali. E não são seres humanos. E muitas das vezes eu tive que me segurar, eu chorei para não gritar. Ei, dá para acordar que tem alguém ali, você quase pisou em cima? Cadê o amor? Cadê a sensibilidade? Não tem. Então, é muito difícil eu falar para você assim, como que eu posso levar isso? Você vai falando, você vai demonstrando o amor e você vai pedindo muito a Deus para que nas palavras que saia da tua boca, o gesto que você tem, a forma como você vai lidando, que com a ajuda de Deus, aquele coração possa
cair a sementinha. Vamos acordar, entendeu? Vamos acordar, porque hoje nós estamos em pandemia e muitos pais de família perderam o emprego. Não está na rua por um simples, porque foi um viciado e está ali. E as pessoas julgam muito, porque é viciado em droga, porque é viciado em álcool, então eu não devo ajudar. Não, você não precisa ajudar com dinheiro. É o que eu falo para as pessoas. Você não precisa dar dinheiro para aquela pessoa, porque a gente sabe que se a gente abordar eles dando dinheiro, a gente vai estar ajudando eles a afundar um pouquinho a mais. Então, o que você faz? Em vez de você dar aquele dinheiro, paga um café, um pão na chapa. É simples. Nossa, tem muitas pessoas que olham e voltam e falam, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pronto, tá aí. Ó, fácil de fazer, fácil de ajudar, fácil de você vir. Não precisa vir comigo, faça você a tua parte. Não tem condições de fazer marmita, mas tem condições de parar. Você não para numa padaria para tomar um café, comer um pão de queijo? Pronto, para na padaria, compra um pão de queijo, compra um café com leite, compra um chocolate. Isso vai te fazer bem, você vai render o dia, você vai trabalhar mais feliz, porque você vai receber um sorriso. Aquela pessoa que receber aquele cafezinho, ele vai olhar para você com tanta gratidão que o seu dia vai fluir. A pessoa acorda, a pessoa fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu falei, e outra, e em questão das marmitas, você não precisa fazer 100 marmitas, nós somos em 4, só eu cozinho, os homens lavam a louça, e depois a gente distribui. Então, assim, é uma equipe, nós somos em 4, mas nós somos uma equipe, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas falam assim, mas Beth, eu não consigo fazer 20 marmita, eu sou sozinha. Não precisa fazer 20. Do lado da sua casa, você pode ter certeza que 1 ou 2 vai estar ali, amuado num cantinho, com dor no estômago, com fome, com dor de cabeça, tremendo, fraquinho. Ele não quer nada mais do que um alimento. Então, faça uma marmita, faça o seu almoço ou a sua janta, vai até aquela pessoa, fala, olha, não é muito, mas eu trouxe com amor, e dá para ela aquele alimento. Pronto, você já está ajudando. As pessoas acham que é a grandeza, que é a quantidade. Eu preciso fazer 100. Nós somos em 4, a gente faz 2 vezes, 3 vezes por semana, a gente sai com 20, 25 marmitas. E isso para mim é gratificante, porque são 25 sorrisos que eu alegrei. E é aquilo que o Vitor falou. Muitas das vezes você vai marcar a vida da pessoa, só que mal sabe o ser humano que é eles que marcam a nossa vida. Não é a gente que marca a vida deles, é eles que marcam, porque cada vez que eu volto para minha casa, eu volto com mais esperança. Exatamente, é que você disse muito bem, né? Dessa forma, é assim, a primeira fala sua chave foi isso, é trocar a chave, colocar o amor na frente do julgamento, o sentimento na frente da razão. Né, nesses momentos é assim que a gente consegue pensar em ajudar alguém. E também de como, assim, é claro que todo mundo tem em mente aquele que a gente chama de ter um dia ruim por causa de uma coisa ruim que aconteceu. Por exemplo, a gente vai pegar o trem, aí, o cara pisou no meu pé, já discuti, cheguei já estressado no trabalho, como que uma coisa ruim vai puxando uma série de outras coisas ruins e já consegue estragar o nosso dia. Mas aí você trouxe o contrário disso, como que uma coisa boa pode mudar o seu dia e trazer outras séries de coisas boas acontecendo, né, e consequentemente disso. Então, ali, uma atitude de manhã, um elogio, uma gentileza pela manhã, pode sim mudar seu dia. É isso que a gente pensa em falar aqui, né, e essa era a pergunta aí que você respondeu muito bem, né, e a gente já indo também para
encerramento do nosso voo, estamos quase chegando, né? E foi muito bom ter vocês aqui na nossa cabine hoje falando desse assunto que aquece o coração, né? Deixa quentinho e espero também que tenho certeza que vai chegar, né, a todas as pessoas que esperam por essa mensagem. E também já aproveitando, né, queria deixar um espaço para vocês, se quiser deixar uma mensagem final aí, né, para incentivar, para tentar aí atrair mais pessoas, enfim, abro esse momento agora para a gente se despedir aí, encerrar e claro, né, já aproveitando para agradecer a presença de vocês aí por essa participação. A gente agradece muito essa oportunidade, essa participação, é um privilégio poder falar desse assunto, e a gente quer que ele chegue, sim, a muitas pessoas, e que cada pessoa que receber essa mensagem aí possa entender de uma forma em que, assim, é o que você mencionou, às vezes por conta de um pisão no metrô, num ônibus, às vezes no pé, foi sem querer, e isso daí durou 1 minuto, durou segundos, entendeu? E você ficou estressado por conta daquilo, e às vezes, por conta de 1 minuto, a gente condena 24 horas, né? Então, às vezes, por conta de 1, 2 minutos que você tem uma ação boa, às vezes uma gentileza, uma educação, às vezes uma ação como essa que aconteceu, né? Às vezes a gente, na nossa correria do dia, a gente deixa passar oportunidades que vai fazer o nosso dia muito bem, diferente, e a gente, às vezes, sem perceber, a gente deixa passar uma oportunidade. E a nossa vida, ela é feita, né, queira ou não queira, de oportunidades, que se a gente, às vezes, não abraçar, não tem como a gente voltar. Algumas, elas voltam para a gente, mas outras, a gente não consegue resgatar. Então, eu acredito muito que esse ponto que você mencionou, né, às vezes, por conta de segundos, a gente condenou ali 24 horas, e às vezes esse não é o caminho, né? Então, a gente acredita muito que, assim, esse simples bate-papo aqui, a gente tem muito ainda o que falar, né? Se fosse deixar aqui, a gente ficaria o dia todo contando vários pontos que ocorreram nesse tipo de ação, que trazem benefícios ao próximo, e muito mais a nós mesmos, porque como a minha esposa mencionou aqui, a gente tem muito mais a aprender quando a gente sai para poder exercer essa ação do que para ensinar. Para ensinar a gente não tem nada, porque simplesmente a gente está exercendo uma ação, que essa ação, queira ou não queira, a gente está aprendendo, e a gente está exercitando aí um pouco mais o nosso amor, a nossa caridade, vamos dizer assim, fraternal, ao próximo, porque a caridade ela é muito extensa, né? Então, assim, mas a caridade fraternal ao próximo, então, assim, que essa mensagem venha trazer para muitos uma abertura aí de caminho e um campo bem aberto para que muitos possam trabalhar nessa questão e levar o amor ao próximo aí, entendeu? Que esse é o objetivo de toda a humanidade, né? Eu tenho comigo que Jesus, ele deixou isso de ensinamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama o próximo como nós estivéssemos amando a nós, fazendo por nós, ele está se agradando disso, que foi isso que ele deixou para nós. Então, não que nós somos melhores que alguém, não, a gente está aqui para aprender a cada dia, né? Então, que essa mensagem aí venha trazer a cada um uma abertura no olhar, no coração, para que isso venha a se expandir. Então, foi um prazer participar com todos vocês, e é isso aí, senão a gente vai muito longe. Isso aí, obrigado, viu, mais uma vez, Edson, né, Beth, muito bom ouvir a história de vocês e, claro, compartilhar essas experiências. E com você, Vitor, obrigado também, se quiser deixar uma mensagem final, essa é a hora. Com certeza. Se a gente está aqui é porque alguém acreditou na gente, né? Então, assim, a gente precisa propagar essa crença no outro, né? E é interessante a gente trazer a reflexão que, assim, se a sua empresa fechasse hoje, que falta faria na comunidade, né? Que falta a comunidade, o entorno sentiria, né?
Então, assim, a gente precisa ser relevante, né? A vida é muito curta, a vida é muito breve. Então, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz, né? E, de fato, só há longevidade quando há amor, a propósito, né? Até esse conceito que o Edson trouxe de amar o próximo como a si mesmo, um outro viés que eu entendo disso também é que a pessoa só consegue amar se ela tem amor dentro dela, né? Então, assim, essa conversa, esse bate-papo é para quem, de fato, tem amor dentro de si e está a fim de propagar, está a fim de aumentar essa rede, né? A gente vive num país de muita desigualdade, onde existe a loteria do CEP. Dependendo do CEP onde você mora, você tem certos privilégios ou não. Então, a gente vive num ambiente muito denso, né? Falando de maneira geral no nosso país, né? E a gente precisa quebrar essa cultura da meritocracia, que a pessoa está ali porque ela merece. Isso não existe, gente. Tem muita gente que consegue viver na bolha, e para sair de uma situação constrangedora, de desigualdade e tudo mais, basta desligar a televisão, basta colocar o fone de ouvido e passar batido, como a Beth muito bem disse, mas tem gente que está vivendo isso 24 horas por dia. Então, assim, se a gente tem acesso a mudar o mundo de uma pessoa, mas que a gente não venha mudar o mundo de maneira geral. É uma utopia que a gente acredita, né? Mas, por mais que a gente não venha mudar o mundo, né, a Terra todo, o planeta todo, a gente consegue tranquilamente mudar o mundo de alguém, né? Então, assim, até trago aí, nesse período de dezembro, o pessoal geralmente fica pensando em várias resoluções para o próximo ano, e eu queria convidar, né, todos os ouvintes, todas as ouvintes, a se envolverem como projeto voluntário no seu bairro, né? Visitar um asilo, um orfanato, para que a partir disso você tenha essa expansão da consciência, né? E eu espero muito que no próximo episódio outras pessoas venham falar, né, dizendo que foram despertadas a partir dessa nossa conversa, e que essa onda de amor continue além de nós, que continue de maneira muito orgânica, muito natural, né? Porque o mundo está precisando disso, o mundo está precisando de pessoas que decidiram amar e que a partir disso conseguiram colocar em prática, né? E não é difícil, gente. Basta realmente chegar, ouvir aquilo que a pessoa precisa e a partir disso viabilizar, trocar uma ideia, conversar, abraçar, é isso. A gente não pode abrir mão da parte relacional, porque a gente perde muito, né? Então, assim, eu até parabenizo a Copa Estu e toda a equipe, porque a partir do momento que a gente decide preparar a marmita, ir até o determinado lugar e interagir, assim como a gente fez antes da pandemia, a última ação do Rio de Janeiro antes da pandemia, a gente visitou um orfanato, a gente promoveu lá um café da manhã para a criançada, né? Levamos livros infantos juvenis, lemos para as crianças. Então, assim, isso marca a vida de todo mundo, né? E é isso que a gente vai levar de história, é isso que a gente vai levar de legado. Eu tenho certeza que esse legado que o Edson e a Beth estão deixando para os filhos deles é algo que vai ser propagado para os netos e bisnetos, e é assim que a gente faz um mundo diferente, um mundo melhor. Então, sejamos instrumentos de amor, de fato que a gente continue, né, nessa cultura teimosa que a gente está resistindo a qualquer tipo de convite à meritocracia, a fazer porque fulano merece. Um dia pessoas acreditaram na gente, né? Um dia alguém do RH, algum gestor, alguma pessoa, enfim, na nossa jornada fora do ambiente de trabalho, acreditou na gente e a partir disso se criaram conexões. Então, vamos acreditar nas pessoas, né? Vamos acreditar para que a gente consiga, ao invés de ser um fim em nós mesmos, a gente consiga propagar, né, essa onda de solidariedade e generosidade. Muito bem, muito bom, Vitor. Acho que essa fala foi sensacional mesmo para encerrar. E é isso, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo, mas não saia da janela. Aguarde os próximos podcasts. Muito obrigado.